Brasão defende pênalti, evita o gol e classifica o Santos para o mata-mata da Sul-Americana. Rodrigo estava junto com o Neymar acompanhando a partida. Vamos falar também sobre a coletiva do técnico Cuca após a vitória do Santos. Tudo isso e muito mais depois da vinheta. Ser santista é mais do que paixão. É carregar no peito a tradição. Eterno como ex sem explicação. Na vila ou em casa é mesmo emoção. Foi time que parou até guerra, meu irmão. Fez história com sua raça e coração. Bimundial, tri da Libertadores. Nomes que estremecem os torcedores. Mil gols. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Camarada Santista. Para você que não me conhece, eu sou o Júlio Paladino e aqui trazendo de camarote as notícias para vocês santistas. Vamos começar, né? Mas antes de passar as notícias para vocês, agradecer aos mais de 16 mil inscritos. E se você quer fazer parte, se inscreva, deixa aquele like e, claro, compartilhe conosco, né, essa sua emoção de assistir os vídeos. Comente aí abaixo que eu vou falar e vou curtir também. Bom, ontem estava lá, né, no camarote da Vila Belmiro, o Neymar e o Rodrigo, os dois jogadores que já jogaram pela base do Santos. Rodrigo, que o jogador pertence ao Real Madrid, foi cortado da Copa infelizmente, mas é a base do Santos mais uma vez na seleção brasileira. Ontem, Rodrigo foi acompanhar junto do seu companheiro Neymar a partida brilhante do Santos com a vitória de 3-0 diante da equipe Deportivo Cuenca, classificando assim o Santos para o mata-mata e pode sim enfrentar o Universitad do Chile na próxima rodada. Bom, vamos falar sobre a coletiva do Cuca. Aliás, eu vou até mostrar para vocês aqui esse trecho, eu separei aqui. Vamos ouvir a entrevista do Cuca, tá? Só parte da coletiva, a pergunta que se refere ao Brasão. Deixa eu aqui compartilhar. Foi difícil, mas a classificação veio, né? Com uma grande atuação, acho que hoje indiscutível essa vitória do Santos. E entre tantas histórias, acho que a maior história acaba sendo do Gabriel Brasão no jogo de hoje, né? Por tudo que ele passou, né, nesses dias, e hoje a gente percebeu que estava todo mundo dando bastante carinho para ele, desde o torcedor na arquibancada, que chegou a gritar "Fica Brasão", até o Gabigol, que foi lá, deu a faixa de capitão para ele. Na hora que ele pega o pênalti, ele vira para o banco, né, aponta para o banco, vocês do banco apontam para ele. Então eu queria que você explicasse para a gente exatamente como é que foram esses dias com o Gabriel Brasão e como que ele sai também na opinião da comissão técnica depois da partida dessa noite, Cuca. Sim, boa noite. Vamos falar um pouquinho do jogo antes, né? Eu acho que também, igual você falou, eu também acho que a gente fez um grande jogo. Lógico que não conseguimos manter 90 minutos do mesmo jogo, né? Mas fizemos pelo menos 2 a 3 terços da partida com domínio total do jogo, né? Com bastante troca de passes, com jogadas de bastante criatividade. Hoje fizemos 3 gols, tivemos a possibilidade de fazer mais. Eu acho que foi um jogo muito bem jogado de nossa parte, né? E no final do jogo, ainda para premiar a atuação do Brasão, teve esse pênalti e ele acabou pegando o pênalti, né? O que premia ainda mais a atuação dele. Porque aqui em Santos tem muito disse-me-disse, sabe? Muito disse-me-disse. O pessoal fala que eu tenho problema com o Brasão. Nunca tive problema nenhum com o Brasão. O pessoal fala que o Brasão não ia jogar, que estava fora, que depois voltou a jogar. Nunca falei que o Brasão ia ficar fora. A gente só não fala quem vai jogar. Lógico que tem um monte de perguntas, se é esse ou se é aquele. Ontem, ele ficou fora por causa de uma batida que ele tem aqui do lado. Ele treina com uma espuma grande, então ele ficou fora e falaram que ele estava fora, por isso ou aquilo. Então são coisas assim que só trazem prejuízo para a gente, né? E isso tudo vai acarretando. O torcedor pensa, pô, isso aqui é uma bagunça. Então se o cara está dentro, está fora, ele nunca esteve fora.
ele é testemunha disso. Então ele trabalhou bem, se preparou bem, ele tem uma cobrança muito grande em cima dele, e ele tem que entender isso, que foi o que ele conquistou, principalmente no ano passado. Ele foi um dos responsáveis direto por o Santos ter ficado na primeira divisão. Ele foi o melhor em diversos jogos, e esse ano ele não estava sendo. Então tem esse comparativo, né? E ele, apesar de jovem, ele tem que saber que isso foi uma conquista que ele teve, e ele vai ter que trabalhar em cima disso também. Bom, isso é grave, hein? Isso é grave, porque segundo o próprio treinador Cuca, ele nunca esteve ameaçado de ficar fora do jogo, e jornalistas ou pseudo-jornalistas vincularam a informação que ele não faria parte dos planos do Santos para a sequência, tanto da Sul-Americana, tanto do Campeonato Brasileiro. Aliás, eu ouvi em alguns veículos aí falando que ele desfalcaria o Santos, tanto no jogo contra o Deportivo Cuenca, tanto no jogo contra o Vitória no próximo sábado. Olha a falta de despreparo, hein? Então a gente tem que tomar cuidado com as informações que aqui anunciamos, comentamos, divulgamos e afirmamos. Principalmente quando você afirma algo exclusivo, fonte fidedigna. E eu ouvi isso, aliás, né, da Gabriela Binho, a jornalista setorista que cobre o Santos, né, esposa do Mussetti, falando mais uma vez, afirmando. Ela falou que fontes dela, dentro da Vila Belmiro, garantiram que o Brasão não atuaria no jogo de ontem e no jogo do próximo sábado contra o Vitória. Então, mais uma vez, temos que tomar cuidado e alertar para que pseudos jornalistas ou influenciadores se atentem nas suas informações. Vinculem apenas a informação, o pioneiro, o furo da reportagem. Não importa o furo, importa a informação correta. Seja você o primeiro ou o último, mas que seja a informação correta. Essa informação a ser passada para os torcedores santistas, que esse sim precisa ser respeitado. Agora, falar que o atleta não pertence ao Santos, e você vê ontem que ele estava chateado com a situação que gerou, porque na hora que ele defende o pênalti, ele olhou sério para o banco, né? Olhou ali sério para o banco, numa feição fechada, logicamente com um ar de descontentamento, não pelo que criou no banco, mas aqui, eu tô aqui, ó, eu mereço, né? E quem fala que realmente eu estaria fora do Santos não sabe o que está acontecendo. Agora, pelo que eu ouvi do próprio Brazão, na própria entrevista, depois do final do jogo, ele desconversou. Ele desconversou sobre a continuidade dele no Santos, sobre, tá, todo o projeto futuro da carreira dele no Santos ou fora do Santos. Ele desconversou. Apenas ele falava que Deus é bom o tempo todo e que ele pensava no próximo jogo. E o que é estranho, pode ser estranho, mas às vezes pode ser uma tática utilizada no dia a dia dele, né? Um jogador que está ali chateado com alguma coisa, então não quer realmente falar algo além do que ele está pensando profissionalmente. Essa é a minha opinião. Falando sobre o jogo de ontem, tá? Sobre o jogo de ontem, eu tenho que falar 3 pontos positivos e 3 pontos negativos aqui do Santos. Ponto positivo, vamos começar primeiro com os pontos positivos. Brazão mostrou que estava tranquilo por mais das cobranças que existem e serem grandes, né? Ele mostrou estar tranquilo e defendeu um pênalti que não é do feitio do Brazão defender pênalti, né? Não é normal para ele defender pênalti. Defendeu o pênalti e até teve uma saída de bola aérea que ele saiu perfeitamente. Isso muito me chamou a atenção, essa bola que ele saiu encaixando. E geralmente ele sai espalmando. Agora, tem também o lado positivo, o Ilharão, hein? O Ilharão jogou uma partida segura. Ele vinha errando muitos passes perto dos jogadores, né? Passe de 5 metros ele errava. Ontem ele fez partida segura. Segura. Gabriel Bom Tempo é um outro ponto positivo, não pelo golaço, sim pela consistência todo o tempo que ele esteve em campo.
tá? O Gabriel Brazão não, perdão, Gabriel Bom Tempo também, tá? Agora tem o ponto positivo do Gabriel Barbosa, que isso aí pra mim não é o ponto positivo, é o normal dele jogar o que ele jogou ontem, né? Agora tem os negativos, tá? Ponto negativo é o seu Robson Júnior, Robinho Júnior. A torcida pede, a torcida clama por Robinho Júnior e quando entra só sabe pedalar e nada mais. Olha, o lateral esquerdo, Rafael Gonzaga, ele foi rebaixado para o sub-20 por pouco menos. Por pouco menos. E o Robinho Júnior não tá jogando o fino da bola. Você viu a finalização que ele fez ontem no jogo? A potência. Não dá para você contar com o Robinho Júnior que vai definir. E não dá para o Robinho Júnior afundar a carreira dele como o Jean Scherer afundou no Santos Futebol Clube, porque o pai dele foi, né, um empresário que mal assessorou o atleta. Está acontecendo com a mãe do Robinho, com o Robinho, né, o Robinho mesmo, o pai do próprio atleta, influenciando ele, não deixando o atleta voltar para o sub-20, porque acha que ele está acima dos demais, e não está acima dos demais. O Nadson é bem melhor do que ele. Eu falo isso com toda certeza. O Nadson está muito mais preparado do que o próprio Robinho Júnior. E pelo nome, ele está, né, entre os titulares, aliás, entre os profissionais. E isso é uma revolta muito grande, né? Isso é um escárnio, porque mostra evidentemente que existem influências de algo de alguém e não das condições técnicas que coloca o jogador onde ele não deveria estar, tá? Outro ponto negativo para mim foram, tá? Mais 2 pontos negativos ao meu ver. O Rony, muito mal, entrou o pouco tempo que teve, não fez, né, o seu papel, voltou a marcar, mas não jogou bem, não finalizou, não correu, não deu trabalho para a defesa. E outro é o Moisés, né? Pelo amor de Deus, o que é que o Moisés faz no Santos? Quem trouxe o Moisés do Fortaleza? Quem correu atrás do senhor Moisés? O Lautaro nem falo. Nem falo aqui, porque senão a lista é extensa. Mas o Moisés, o Rony e o Robinho, pelo amor de Deus, é questão de se pensar se essa gestão do Santos ela é profissional. É questão de se pensar se estão fazendo o bem para o Santos ou se estão fazendo o bem para os empresários. Porque quando você vê jogadores como esse e agora estão atrás de Tito Martínez, um atacante da segunda divisão da fortíssima Liga Portuguesa. Ah, mas ele é artilheiro, ele faz gols lá. Lembram também que quem fazia gol era o Búfalo Morelos no Campeonato Escocês? Que ele deitava e rolava no Rangers da Escócia? Chegou no Santos, desandou, né? Não fez gols. Vamos atrás de mais um Billy Arce da vida? Vamos atrás de mais um Wendel Silva da vida? É isso que o Santos quer, afundar mais em dívida para depois vender aquilo que já está sufocado, sem receitas alguma para empresário. Deve ser isso que deve estar pensando. E outra coisa, antes de chamar o nosso convidado Reginaldo Moreno com as suas colocações sobre o jogo de ontem, eu quero falar sobre o que Alexandre Matos estava falando com o Cuca do lado do banco. Isso é ridículo. Já não respeita o vestiário que é sagrado, agora está palpitando do lado do banco de reserva. Não deveria ser aceitável, tá? Não deveria fazer. E olha, Alexandre Matos, o seu papel no Santos como dirigente é ridículo. Deixa o Cuca trabalhar, porque do jeito que o Cuca olhou para ele depois saiu, não deu a mínima. Ele está descontente. E entre você e o Cuca não é um mau técnico. Ele tem peças ruins. Se derem peças boas, ele faz o Santos uma equipe competitiva. Agora, se deixarem quem contrata treinar ou escalar quem vai jogar, sendo que as peças são ruins, ele colocou o Lautaro, ele colocou o Rony, ele colocou o seu próprio Robinho Júnior e ele colocou também o Moisés. Dessas 4 peças, nenhuma escapa. Nenhuma escapa. O Pierre é da Vila. Jogou bem. É o menino da Vila, jogou muito bem. Jogou perfeito. Gostei muito da entrada dele. Tem que ganhar rodagem, tem que ganhar experiência e, de fato, merece. Agora, o técnico tem que ter respaldo, confiança da diretoria.
e não merece ficar ali sendo pressionado. Já chega a torcida, já chega o repórter e agora o seu chefe, que é o fraco dirigente, por sinal, Alexandre Gastos. Bom, vamos ouvir aqui o que o nosso amigo Reginaldo tem para falar? Bom dia, Júlio. Bom meu dia, amigo, meu Reginaldo. parceiro. Bom dia, Um amigos abraço, meu querido, tamo junto. do Camarote Santista, C10 Eterno Rei, Santos on Fire, Painel Santista. É sempre um prazer estar com todos, né? Ainda mais depois de uma vitória do nosso Santos, ontem à noite. Embora não seja nenhum time de primeiro escalão, Deportivo Cuenca, né? Bem lembrado. Mas ganhamos bem, né? Um bom placar, não sofremos, porque a gente vem aí sofrendo muito com a irregularidade do time, né? Falta regularidade, a gente vai muito bem num jogo e muito mal nos jogos seguintes, né? E isso nos deixa sempre, como eu costumo dizer, esperando tudo, inclusive nada, né? A gente não sabe o que vem pela frente, mas fomos bem, conseguimos a classificação, né? Os resultados aí, o resultado do São Lourenço também nos ajudou. E outra, time argentino, né? um a menos no nosso caminho, porque a gente sabe a dificuldade que é jogar contra times argentinos, né? Destaques positivos da partida, Escobar, né? Eu vivo dizendo, eu sou fã de Escobar. Se tecnicamente não é nenhum Roberto Carlos, né? Não é nenhum Marinho Chagas, mas é o Escobar, é o nosso Escobar, guerreiro, lutador, honra muito a nossa camisa, Bem né? lembrado, hein, Regi? Espírito guerreiro. Se nós tivéssemos no nosso time pelo menos uma meia dúzia aí com o espírito de Escobar, nós não estaríamos na situação que estamos. E eu vivo repetindo isso, sou fã de Escobar. Gustavinho, um monstro, hein? Um monstro de jogador, muito bom jogador, né? Uma grata revelação, uma grata surpresa, muito regular, né? Sempre muito bem colocado, não dá chutão, sai jogando, dá opções para a defesa, dá opções também no campo de ataque, muito bom jogador, né? Um futuro brilhante pela frente, que Deus abençoe a carreira desse garoto, né? Mais um menino da vila, muito orgulho, né? E, olha, um garoto que infelizmente, né, assim como o João Ananias na segunda-feira, né, com a conversa de que não enxerga direito à noite, né, não consegue jogar à noite porque tem problema de visão, mais uma cortina de fumaça, né, criado pelos incompetentes que não conseguem, né, desenvolver o trabalho deles fora de campo, ficam criando factoides aí para acobertar os erros, né? Como sempre, toda vez que a situação aperta, os incompetentes vêm querer jogar nas costas dos garotos aquilo que eles jamais terão culpa, que é a incompetência dos seus superiores, né? É lamentável isso. Os mais velhos que têm a obrigação de abraçar os mais novos e protegê-los, dentro do nosso Santos é o contrário, né? Eles visam sempre jogar essas cortinas e normalmente quem está à frente disso são os garotos. É triste, né? E ontem à noite eu vibrei mais com a defesa de Gabriel Brazão até do que com os próprios gols. Brazão merece tudo de melhor. Vem passando por um momento difícil, né? Já vinha passando por isso, não teve suporte, não houve empatia, né, do clube para com ele. Infelizmente o pai dele partiu e ele vinha sofrendo, calado, né, jogando, treinando, e a gente sabe a luta que esse garoto e que sua família passaram, né? Agora, ontem à noite, eu vibrei muito com a defesa do Gabriel, porque estava fora do jogo, né, de não relacionado a titular, e defendeu um pênalti no último minuto de jogo. O garoto merece isso. A vida é sábia, né? Os homens podem errar, mas a vida não erra. A vida sabe o momento certo de fazer com que as coisas mudem, né? Deus sempre acima de tudo, sempre guiando os seus filhos, né? E dando a eles a vitória quando ninguém espera. E eu vibrei muito com o Gabriel Brazão. Então, do lado positivo, ficariam esses três, né? Escobar,
Gustavinho e o nosso Gabriel Brazão. Do lado negativo, por mais boa vontade que a gente possa ter, é triste, né? Mas são sempre os mesmos. Moisés, Lautaro e Rony. E nem falei antes. Hein? Lamentável o que esses três representam para nós, torcedores, e para nossa camisa. Absolutamente nada. Não agregam nada, não nos ajudam em nada. Entraram mais uma vez muito mal mesmo. E o que a gente não entende é que o Vojvoda também já insistia, né? Com o Lautaro, todo jogo. Matos, e tem um aí que não está, porque se estivesse teria entrado. Tassiano, a mesma coisa. É triste quando você olha para o banco de reservas, sabendo que esses caras vão entrar e não vão contribuir em nada. E na linha deles, um garoto também, menino da Vila, mas que infelizmente não vem aproveitando as oportunidades que vem tendo, e ontem, mais uma vez, demonstrou que está muito maduro para jogar na equipe principal do Santos. O ideal seria voltar para a base, jogar na base mais um período, para que depois pudesse subir e buscar algo melhor. Estou falando do Robinho Júnior. Infelizmente, ainda não conseguiu chegar, atingir, né? Muito garoto ainda, está muito cru, né? Ao contrário dos outros que já são veteranos, que já não tem mais de onde tirar. Porque se ao longo da carreira já não conseguiram muita coisa, não vai ser agora com 30, 31, 32 que vão conseguir. Né? A gente sabe que eles não vão evoluir. Eles não têm para onde evoluir. O Robinho tem, mas vai ter que ter a humildade de voltar para a base, treinar, jogar, né? E recomeçar. Muitas vezes na vida é muito importante você dar um passo para trás para poder dar 5 para frente. Só que ontem, mais uma vez, o Robinho entrou muito mal. Mas a gente espera, né, que ele venha a evoluir e venha no futuro, não sabemos se próximo ou um pouco mais longo, que ele venha a nos ajudar, né, ao contrário dos outros. Então fica aí, né, como eu disse, embora o Deportivo Cuenca não seja nenhum adversário de primeiro escalão, mas o importante é que ganhamos, isso dá moral, isso dá confiança, né? Sábado temos aí o Vitória, mais um jogo difícil, precisamos ganhar, né? Porque mais do que Sul-Americana e Copa do Brasil, precisamos nos livrar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, porque nas outras competições não tem rebaixamento, mas o brasileiro tem. Então essa vitória de ontem à noite foi muito importante, conseguimos a classificação, agora vamos aguardar, né, qual será o próximo adversário, mas agora é se concentrar no Vitória. Precisamos da vitória contra o Vitória. Vai ser muito importante para nós e depois torcer contra os adversários, né, para que a gente possa passar aí esse período de Copa do Mundo fora da zona de rebaixamento e depois de 15 dias de férias que os jogadores terão, voltarmos a treinar e recomeçar o Campeonato Brasileiro, tomara, sem essas criaturas, né, dentro do nosso elenco. Laranjas que já deram suco, muitas não deram nenhum, e não vai ser agora que vão dar. Eles precisam ir embora, não eram nem para ter vindo, na verdade, né? Não vou citar nomes aqui, os amigos já sabem. Junto com esses 4 que eu falei, temos aí Mike, Zé Ivaldo, Rincon, né? Embora nome, tenha sido um grande jogador ao longo da vida aí, mas no momento não agrega mais nada. Então o clube precisa se livrar desses jogadores e trazer mais alguns garotos. Eu continuo insistindo em Pedro Assis e Matheus Xavier. O Matheus Xavier teve algumas oportunidades, voltou para a base, e o Pedro Assis jogou uma partida, poucos minutos, né? Também é um muito bom jogador. Mas se não são craques, não são raios, e nós não temos no momento nenhum raio, mas são garotos que podem evoluir, são meninos da Vila, né? E a gente não entende por que Matheus Xavier e Pedro Assis ficam fora do banco, nem vão, né? O Rafael Gonzaga também não foi ontem, a gente também não consegue entender por quê. Mas mais que o Rafael, é o Pedro Assis e o Matheus Xavier. Eles não são piores do que Rony, Lautaro Dias, Tassiano e Moisés. Eles não são piores que esses 4. Mas, infelizmente, o treinador anterior não os levava para o banco e o Cuca continua insistindo no mesmo erro. Então vamos aguardar para que esses garotos também tenham a oportunidade deles e consigam nos devolver aquilo que a nossa história sempre nos reservou. É a mistura da juventude com a experiência.
À medida que os garotos forem sendo introduzidos no time, junto com alguns mais experientes, a tendência é só melhorar. Então vamos aguardar. Amigos, um dia abençoado para todos, né? Que Deus nos abençoe. Amém, vamos passar uma quarta-feira aí em paz, né? Felizes, com uma vitória do nosso Santos. E vamos aguardar aí para o próximo sábado, que a gente tenha aí mais um bom jogo e mais uma grande vitória. Fiquem com Deus, um abraço a todos. Por favor, se inscrevam aí, né? No Camarada Santista, né? Deixa seu like, compartilhem o vídeo e estejam sempre com a gente aí para falar do maior alvinegro na terra. Forte abraço a todos. Julião, forte abraço, um dia abençoado para você. Regi. Fica com Deus. Nóis, agora é contigo. Forte abraço, meu irmão. Valeu! Grande Reginaldo Moreno. Reginaldo Moreno é um amigo que a gente tem já desde quando a gente começou no projeto lá, Santos on Fire, tá com a gente todos os dias. Aliás, eu convido vocês para se inscrever no canal Santos on Fire. Tem live todo dia às 8h30. Reginaldo Dutrinha e os convidados. Bom, de fato eu concordo com o Reginaldo quando a gente vê, né, que o Rafael Gonzaga foi rebaixado para o Sub-20 e o Robinho não, né? Como eu já tinha mencionado aqui no início do vídeo. E o Nadson, o Pedro Assis, não merece ter uma chance? O Santos vai atrás de Wendel Lira, Wendel Silva, o Santos foi atrás de Búfalo Morelo, o Santos vendeu o Luca Meireles, de graça. De graça. E trouxe um jogador que já foi do Santos, vocês lembram, né, que foi o David Washington, que não jogou nada. Não jogou nada. Só por empresário ganhar dinheiro. É assim que funciona o Santos. Enquanto tem empresário que manda e recebe dinheiro por, né, colocar seus jogadores no Santos que não agregam em nada, o Santos está uma draga. Por isso que, junto com a linha de raciocínio do Reginaldo, eu, como santista, prefiro que o Santos, para jogar o futebol que está jogando, invista na base. Os jogadores da base, que ainda não venceram nada, precisam provar para o mundo do futebol que eles realmente merecem espaço. E espaço tem que ser conquistado jogando bem. E só isso já faz com que eles joguem com vontade, treinem melhor, se dediquem e, logicamente, né, busquem atuar melhor nos jogos, principalmente em jogos grandes. Agora, esses jogadores, como já tem aí Mike Lautaro, Zé Rafael, a gente até fala o Ilharão também, porque de vez em quando ele dá umas cabaçadas, hein? Eles já estão fartos de jogar, já estão no final da feira, a xepa. Você acha que eles vão se dedicar? Para ele, um ano a mais, um ano a menos, já foi. Já estão aposentados. É exatamente, já estão aposentados. Pô, já falamos até de William Bigode no Santos. Olha o que a gente teve, hein? Olha essa safra que o Santos trouxe. Juliano, William Bigode. O melhorzinho foi Otero. O melhorzinho foi Otero. Bom, rapaziada, é isso. Espero que o nosso dirigente agora, na janela de transferência do meio de ano, foque. Não vai atrás do Tito Martínez, que é o jogador que está na segunda divisão de Portugal. Não vai atrás, porque esse jogador realmente só engana lá. É outro Leandro Damião, é outro Leandro Donizete, aquele jogador que vem pro Santos e não evolui. É outro, para mim, o Bruno Mezenga da vida, é o Billy Arce da vida. Tá? Já tivemos isso, para que errar de novo? Tá bom? Deixa aquele like, esse foi mais um vídeo. Se inscreva no canal, tamo junto, Santos sempre Santos. Hoje, lá no canal Santos on Fire, se inscreva, tem live às 8h30. Tamo junto, valeu! Ser santista é mais do que paixão, é carregar no peito a tradição, eterno como ex sem explicação. Na vila ou em casa é mesma emoção. Foi time que parou até guerra, meu irmão. Fez história com sua raça e coração. Bimundial, tri da Libertadores. Nomes que estremecem os torcedores. 1000 gols, 1000 gols.